Bom dia para aqueles que estão entrando. O professor Nelson já chegou, bom dia. O Rafael Bizelli, bom dia para todos. Vamos aguardar só alguns segundos e já damos início à live, tá? Bom dia, Túlio. O professor João Pedro Leite também já chegou na live, bom dia. O professor Felipe também acabou de entrar. A professora Tula, bom dia. Vamos aguardar só uns 30 segundinhos e aí já começamos a nossa live, tá? Bom, já temos um quórum aí bacana, dá para começar. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 22ª edição do IBERC Lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu gostaria de dizer que é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, e a proposta com essas lives é que mais esse meio de comunicação do nosso instituto seja dinâmico, descontraído, uma forma dos nossos associados aqui debaterem no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. Bom, e hoje o nosso convidado super especial do IBERC Lives é o brilhante professor Felipe Medon, para conversarmos sobre inteligência artificial e responsabilidade civil. Eu vou chamar então o professor Felipe aqui para nossa live. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Rafaela, tudo ótimo? Você consegue me escutar bem? Sim, estou escutando bem. Tá tudo Perfeito. certo. Felipe, eu quero agradecer a sua presença, dizer que é uma honra tê-lo conosco aqui na live. Agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente que está nos assistindo, o professor Nelson Rosenwald, por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Nossa, imagina, eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com você nessa manhã aqui. O IBERC, que é esse grande celeiro de estudos em responsabilidade civil no Brasil. Agradecendo também ao querido professor Nelson Rosenwald pelo honroso convite que me fez para poder participar do IBERC. É uma honra muito grande para mim a gente ter essa conversa aqui. A honra é toda nossa. E, pessoal, para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação formal aqui do professor Felipe Medon. Ele é professor substituto de Direito Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de cursos de pós-graduação da UERJ, do Instituto New Law. Ele possui inúmeros artigos na área de Direito Civil, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias. Ele é doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 2019, o professor Felipe defendeu a dissertação dele de mestrado, intitulada Inteligência Artificial e Danos, Autonomia, Riscos e Solidariedade. E foi sob orientação do professor Anderson Schreiber, tendo sido aprovada com um grau 10 de distinção. E esse estudo instigante realizado pelo professor Felipe sobre os impactos da inteligência artificial no sistema de responsabilidade civil é pioneiro no Brasil. Eu até estava conversando, né, com o professor Felipe sobre isso esses dias e ele me contou que quando ele começou suas pesquisas em 2018, existia, salvo engano, um ou dois artigos escritos sobre o tema no país e todo o resto da sua pesquisa teve como fonte a doutrina estrangeira. E essa dissertação do professor Felipe deu origem a este livro aqui maravilhoso, que já nasce com a certeza de ser uma grande referência nacional para todos nós. E no final da nossa live hoje, eu realizarei então o sorteio deste livro, tá? Para aqueles que estão nos assistindo. Eu recebi o meu exemplar, professor Felipe, nessa semana. Já tive a oportunidade de ler quase toda a obra, gostei muito da forma que o livro está estruturado, então quero te parabenizar.
E deixar registrado também, professor Felipe, que nós aqui do IBERC nos sentimos duplamente honrados hoje, porque além de termos a oportunidade de contar com a sua exposição sobre um tema que você é altamente qualificado, hoje nós estamos conduzindo aqui a primeira live de divulgação da sua recém-lançada obra. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que tenho que agradecer a você pela oportunidade incrível de estar aqui mostrando pela primeira vez esse livro. Como você disse, foi uma pesquisa de muito trabalho, porque, como você bem recordou, em 2018, quando eu comecei a pesquisar o tema, a gente só tinha 2 textos em língua portuguesa sobre responsabilidade civil e inteligência artificial. O tema era muito incipiente. O tema ainda é incipiente, mas hoje a gente já tem um pouco mais de produção. A gente já tem algumas obras coletivas. Então, a primeira obra coletiva grande que surgiu sobre o tema foi aquela coordenada pela professora Caitlin Mulholland e pela professora Ana Frazão. E ela surgiu faltando 1 mês e meio para a entrega da dissertação, para o depósito da dissertação lá na UERJ. Então foi assim, foi uma correria, mas deu tempo de trazer um pouco dos autores nacionais, que é importante a gente fazer esse diálogo, porque a gente, no início da pesquisa, estava muito dialogando com os autores de fora, mas é importante que a gente analise o nosso sistema aqui de dentro, com autores nacionais, para a gente ir aprimorando o nosso estudo. E é engraçado como que o tema se atualiza com uma velocidade absurda. Eu vi um comentário aqui agora falando da resolução do CNJ. Como a resolução do CNJ, nós já tivemos o decreto da ANPD, que regulamentou a ANPD. São artigos e resoluções que já dizem respeito ao trabalho e que já poderiam ter sido incorporados no livro, mas assim, é uma atrás da outra e é uma constante e periódica atualização, senão a gente se perde. Sim, com certeza. E, professor Felipe, para nós iniciarmos efetivamente o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar alguns conceitos básicos de inteligência artificial, as principais aplicações da tecnologia que nós temos hoje. Ali no segundo capítulo do seu livro, você faz uma menção interessante dos exemplos de carros autônomos lá do mundo dos livros e filmes. Você fala do Bruce Wayne que acionava o seu Batmóvel nas telas de cinema para encontrar lá nas ruas de Gotham City o morcego. E também tem o Herbie, o Fusca turbinado, que parecia ter vida e vontade próprias. Então eu te pergunto, professor Felipe, em que medida aquilo que parecia ser, de repente, um devaneio futurista, uma simples ficção ali restrito ao mundo de livros, cinemas, hoje já é uma realidade graças à inteligência artificial. Então, se você puder explicar um pouco assim para a gente quais que são as aplicações, benefícios, riscos da inteligência artificial. E outra questão bem interessante, se você puder falar sobre os graus de autonomia da inteligência artificial, porque é um tema que você tratou com brilhantismo ali no seu livro, e eu percebi que isso depois vai nos ajudar a entender a influência dessa gradação na análise da responsabilidade civil. Exatamente, Rafaela. Bem, eu gosto muito do que o nosso querido professor Carlos Afonso Pereira de Souza disse no pós-fácio do livro. Eu tive a honra de contar com o prefácio do professor Gustavo Tepedino, a apresentação do professor Anderson Schreiber e o pós-fácio do querido professor Carlos Afonso. Então, se nada do livro servir, as pessoas já podem ficar com essas partes introdutórias que elas já são incríveis. Mas o professor Carlos Afonso nos recorda que a inteligência artificial está em todos os lugares que a gente já possa imaginar. Na fábrica, no celular, no carro. Na introdução do livro eu tento mostrar isso no primeiro capítulo. E como o professor Carlos Afonso cita no pós-fácio, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais etérea. Da mesma forma como hoje a gente fala entrar na internet já é estranho, a gente que é de uma época que começou a internet, aquela ideia de internet de escada, hoje a gente já fica estranho a gente falar, estou entrando na internet, porque a internet está em tudo. E a inteligência artificial, de certa forma, ela também vai desaparecer. Hoje ainda é atrativo a gente dizer, olha, esse produto aqui ele usa inteligência artificial. Mas é como antigamente. O celular, antigamente a gente falava, esse celular aqui acessa a internet. Hoje o celular sem internet é quase imprestável, inservível. E com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Tudo vai ter algum tipo de inteligência artificial. E ela está cada vez mais presente na nossa vida. Com o coronavírus, eu falei isso no livro,
tive tempo de falar isso no livro, a gente viu como que esses algoritmos de inteligência artificial, eles acabam sendo utilizados até para o combate à pandemia. Eles foram utilizados para ajudar no mapeamento do avanço do vírus. Eu trago sempre como exemplo a plataforma canadense Blue Dot. Ela utilizou um algoritmo desse tipo para alertar os seus usuários sobre uma possível contaminação na região de Wuhan, onde começou mesmo a pandemia, antes da notificação feita ao público pela OMS. Então, esse algoritmo que se valia de técnicas de machine learning, que a gente vai falar um pouquinho, aprendizado de máquina, ele combinava dados de notícias sobre a doença com bancos de dados sobre passagens aéreas para conseguir prever quais seriam as próximas cidades infectadas pelo vírus. E assim ele obteve sucesso. Ele conseguiu antever corretamente o avanço do vírus para a cidade de Bangkok, Seul, Taipei, Tóquio, logo nos primeiros dias. Então a gente observa como que a inteligência artificial já está sendo utilizada para a pandemia. E a gente pensa também no contexto de vacinas, monitoramento, exames de imagens. A gente tem cada vez mais exames que estão se aperfeiçoando no diagnóstico, graças à inteligência artificial. Só que é muito importante a gente conceituar o nosso objeto de estudo. Afinal de contas, o que é essa inteligência artificial? Eu procurei tentar ensaiar uma definição no meu primeiro capítulo do livro, e você que já passou por essa parte do livro que eu sei, você viu quanto é difícil a gente conseguir entrar numa definição de inteligência artificial. É uma pergunta quase sem resposta, eu diria. Porque, na verdade, a inteligência artificial é um conjunto de várias outras disciplinas. A gente fala, por exemplo, do machine learning, do deep learning, do natural language processing. O que é esse natural language processing? É o processamento de linguagem natural. É o que está por trás de assistentes de voz, como a Siri, por exemplo. Então, o próprio estudo da inteligência artificial ele é muito recente. O termo mesmo, inteligência artificial, foi cunhado só em 1956 pelo John McCarthy. Apesar da gente já ter um desenvolvimento ali embrionário com Alan Turing, daquele filme, O Jogo da Imitação. Quem não viu O Jogo da Imitação, fica aqui a recomendação. Mas eu gosto muito de usar uma definição do professor Jacob Turner, segundo a qual a inteligência artificial ela seria a habilidade de um ente não natural de fazer escolhas a partir de um processo de avaliação. Então, se a gente fosse fazer um grande consenso entre as definições que nós temos hoje disponíveis, a gente poderia dizer que a inteligência artificial é um ente não humano que age de maneira inteligente a se espelhar na própria inteligência humana. Embora, como a gente esteja estudando, cada vez mais a inteligência artificial vai se desenvolver quando ela parar de usar a inteligência humana como seu paradigma. Então, eu até cito no livro uma passagem interessante de que o homem só realmente conseguiu fazer o avião voar quando ele parou de tentar equiparar o avião, ou melhor, de modelar e projetar o avião à imagem de um pássaro. Então, quando ele superou esse paradigma, é que a gente conseguiu efetivamente fazer o avião voar. Então, por muito tempo, a gente atribuía a inteligência só aos seres humanos. Era um atributo exclusivamente humano. Mas como o saudoso professor Stefano Rodotà já nos alertava, hoje também os objetos são inteligentes. A gente fala de smartphone, de smartwatch, smart TV, smart geladeira. A inteligência passa a designar também coisas, objetos. E diante dessa multiplicidade de dispositivos, a gente chega a falar até em cidades inteligentes, as chamadas smart cities. Então, fechando aqui um pouco, a inteligência artificial ela tem muitas características. A gente poderia fazer uma live aqui só sobre as características da inteligência artificial. Mas eu destaco duas, que vão estar relacionadas com essa questão do machine learning. Em primeiro lugar, é a criatividade. Em segundo lugar, o autodidatismo. Ou seja, a inteligência artificial, isso é muito importante para a responsabilidade civil, ela tem essa habilidade de acumular experiências, extrair lições e aprendizados dessas experiências, e ela acaba, por isso, sendo capaz de agir de forma independente, tomando decisões de forma autônoma, que certas vezes podem conduzi-la a resultados que sequer foram previstos pelos seus desenvolvedores. É aqui que a gente entra no chamado machine learning. No livro eu tentei buscar uma definição de machine learning que nos aproximasse do direito. Porque a gente tem muitas definições técnicas, mas para o direito, para a responsabilidade civil, o que é uma definição que nos serve? Então a gente pode pensar que o machine learning, ou aprendizado de máquina, é essa capacidade de aprendizado que a máquina tem. Ou seja, a partir de uma habilidade de acumular experiências
próprias, a inteligência artificial age de maneiras diversas diante de situações idênticas. Porque, tal como nós humanos, ela carrega dentro do código dela o aprendizado das ações que ela performou anteriormente. Então, como a gente guarda as devidas proporções com a experiência humana, mas a máquina aprende com seus atos. Eu sempre brinco, uma criança, quando ela coloca o dedo na tomada, ela descobre que colocar o dedo na tomada pode dar choque. Da mesma forma, a inteligência artificial. Ela vai aprender, apesar de o processo cognitivo ser um pouco diferente, ela vai aprender o que pode e o que não pode fazer. E ela é marcada por isso pelo signo da imprevisibilidade. É imprevisível o que ela pode acabar fazendo. E aí a gente tem a chamada indeterminação dos objetivos intermediários para alcançar os fins almejados por ela. Então, se a gente não ensinar limites para a máquina, ela seria capaz, em tese, de fazer tudo aquilo tecnologicamente viável para que ela atingisse o seu fim determinado. Então, se você lança para ela um objetivo, ela vai fazer tudo para chegar a esse objetivo. Isso traz diversas repercussões para o direito, especialmente para os campos da ética e da responsabilidade civil. No meu livro, eu fiz uma pincelada no capítulo de carros autônomos falando sobre problemas éticos, comparando os carros autônomos com o caso aquele famoso caso do trolley ou do bonde, né, que desvia e acerta uma pessoa, acerta mais. Então, a gente tem questões sociais, a gente tem questão de interação com as máquinas, nossa interação com as máquinas, e a própria possibilidade de automação e de substituição de seres humanos em empregos que a gente nunca pensou que pudessem ser substituídos, como é o caso de condutores de veículos. Parece que era impensável que um dia a gente iria substituir o ser humano que conduz um veículo por uma máquina. Então, acho que assim a gente consegue dar um panorama geral. Ainda podemos falar dos benefícios da inteligência artificial. Professor Felipe, você ali no seu livro faz uma importante divisão que eu achei muito interessante quando você analisa, que estava falando a respeito, né, dos riscos ali da inteligência artificial, e eu gostei dessa divisão quando você faz para analisar a responsabilidade civil pelos danos causados por carros autônomos e daí a responsabilidade pelos danos causados por algoritmos enviesados e preconceituosos. O que eu gostaria primeiro de conversar com você seria sobre os danos causados pelos carros autônomos, que eu acredito que poderíamos pensar, de repente, na mesma lógica para robôs de assistência à saúde, por exemplo. Então, eu gostaria que você, de repente, nos desse um panorama geral sobre o teu posicionamento quanto à responsabilidade civil na inteligência artificial, né, no caso dos carros autônomos. Eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria de saber o seu posicionamento. Por exemplo, eu posso dizer que há uma incidência da cláusula geral do risco da atividade, lá do Código Civil. Quais que são os desafios, de modo geral, em matéria de responsabilidade civil que você vislumbra? Por exemplo, o fabricante de um carro autônomo, ele pode se isentar da responsabilidade pelo argumento de que o sistema autônomo ele adotou uma conduta imprevisível e, além disso, ao que me parece, tem aí uma dificuldade em aferir a responsabilidade civil a partir da determinação mesmo do nexo causal entre o dano sofrido e o defeito ali do algoritmo de inteligência artificial, porque você muito bem explica aí no seu livro da questão da falta de transparência na forma como esses algoritmos estão processando os dados, certo? E tem a questão também de que nem sempre vai ser possível distinguir a existência de um defeito propriamente dito ali do algoritmo de uma conduta imprevisível decorrente do aprendizado ali de máquina. Então, professor Felipe, quais que são as suas respostas para essas questões? Eu posso pensar em presunções de causalidade ou é de defeito? Como que funciona isso? É uma reinterpretação do conceito de defeito? Olha, eu não queria te desanimar, mas aqui eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu acho que a gente ainda está num estado da doutrina que a gente ainda não tem tantas respostas. A gente tem mais perguntas, inquietações, e a cada dia mais inquietações e menos respostas. Mas eu acho que, assim, para a gente começar a entender a responsabilidade civil da inteligência artificial, a gente tem que primeiro pensar nessa autonomia. Por isso que até aqui no meu livro, eu estruturei da seguinte forma. Primeiro vamos analisar o que é inteligência artificial e o que é essa chamada autonomia. Porque a gente fala que a grande diferença dos danos da inteligência artificial é que ela é autônoma.
Mas o que é efetivamente essa autonomia? A gente vê que, na verdade, essa é uma autonomia puramente tecnológica. A gente não está falando da autonomia como a gente entende, a gente conceitua classicamente no direito civil. Autonomia da vontade, autonomia existencial. Não, a gente está falando de autonomia tecnológica. Então, eu fixei como grande premissa que, em primeiro lugar, a definição do regime de responsabilidade civil aplicável vai depender da tipologia daquela inteligência artificial envolvida. Isso porque os riscos, como os danos que são passíveis de serem causados por um carro autônomo, em nada se assemelham aos riscos que podem ser causados, como você disse, por um robô cuidador ou por um robô utilizado para realizar um procedimento cirúrgico ou por um algoritmo que toma decisões no âmbito empresarial. Essa diferença nos riscos e no próprio potencial lesivo é muito importante para a gente trabalhar a atribuição da responsabilidade civil. Em segundo lugar, além da tipologia, a gente precisa considerar ainda a autonomia concreta de que dispõe aquela inteligência artificial. Ou seja, o grau de maior ou menor delegação do homem para que a máquina desempenhe aquela atividade autonomamente. Em tese, quanto maior for a autonomia da inteligência artificial, maior o risco. E aí, consequentemente, mais provável é que o regime de responsabilidade civil aplicável seja de natureza objetiva, mas nem sempre. Essa é a grande sacada. Nem sempre. E esse, para mim, é o grande erro de algumas pessoas que estão se dedicando ao estudo do tema, quando elas simplesmente consideram, qual é o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial? É o regime de responsabilidade civil objetiva. Mas não. A gente tem que analisar o tipo concreto de inteligência artificial que a gente está falando, qual é a autonomia que ela vai desempenhar ali em concreto. Então, esses dois fatores, tipologia e autonomia, eles se conjugam e se condicionam mutuamente. E aí a gente entra, por exemplo, no carro dos carros autônomos, como você lembrou. Segundo a taxonomia elaborada pela Sociedade de Engenheiros Automotivos, e que vem sendo mais aceita pela doutrina especializada, os carros autônomos possuem 6 níveis de autonomia, que variam numa escala de 0 a 5. No livro eu descrevo cada um deles e dou exemplos. Mas a ideia é de que o nível 0 corresponderia a nenhuma autonomia. Então é um veículo convencional sem nenhum recurso autônomo. Já o nível 5 equivaleria à autonomia completa em relação ao condutor humano. Ou seja, a gente não precisa ter um condutor humano responsivo na retaguarda do veículo. O veículo pode trafegar autonomamente, sem a presença de qualquer ser humano no seu interior. É o exemplo do Batmóvel. O Batman não precisa estar dentro do Batmóvel para que ele chegue até ele nas ruas de Gotham, como você lembrou no início da nossa live. Então, como a gente pode notar, o regime de responsabilidade civil pode variar a depender do grau de autonomia, dentro de uma mesma tipologia. Ou seja, dentro dos carros autônomos, a gente pode ter mais de um regime de imputação. Daí porque se torna tão complexo a gente definir de maneira abstrata qual vai ser o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial. Seria equivocado a gente afirmar prioristicamente que existe um regime único para os danos causados pela inteligência artificial. A gente tem que analisar em concreto, sempre em concreto, a tipologia daquela inteligência artificial e a sua autonomia. E aí a gente tem danos causados por inteligência artificial em decisões empresariais, âmbito interno, a gente tende a encarar uma lógica subjetiva, de aferição de culpa, de padrão de dever de diligência. Já nos níveis mais avançados de autonomia, por exemplo, nos carros autônomos, a gente parece estar mais próximo de um regime de natureza objetiva. Então, se a gente fosse pensar aqui especificamente, mais especificamente no caso dos carros autônomos, eles revelam exatamente como a gente não tem um sistema único de imputação. A gente tem uma teia complexa de situações e sujeitos que se combinam entre si. Carros mais ou menos autônomos, nível 0, 1, 2, 3, 4, 5. Presença ou não de um condutor no veículo. Isso é extremamente importante. Saber se a gente tem um condutor responsivo, e aqui vai depender da legislação, se a legislação vai estabelecer esse dever de que haja sempre um condutor responsivo na retaguarda. Além disso, a responsabilidade do fornecedor, do programador,
A gente pode pensar que em alguns lugares do mundo que já tem legislação, a gente fala, por exemplo, do Reino Unido, a gente fala da Alemanha, algumas legislações, se o condutor aciona aquele sistema autônomo de condução fora do local onde ele deveria, ou estaria autorizado a acionar, ele automaticamente exclui a responsabilidade do fornecedor, já que aquele sistema não foi desenhado para atuar naquele cenário. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que a gente tem um carro autônomo e esse carro autônomo foi designado, foi fabricado somente para rodar no perímetro urbano. Então ele foi programado, foi treinado para só rodar em ambientes urbanos. E aí você, ou melhor, não vou usar esse exemplo não, uma pessoa decide por conta própria, não. Eu acho que meu carro autônomo ele é bom, eu acho que ele já aprendeu o suficiente, vou jogar esse carro autônomo aqui numa área rural. E aí ele chega numa área rural, que foi uma área que não estava prevista pela programação, ele aciona aquele carro no modo autônomo e o carro acaba colidindo, causa um acidente. Nesse caso, a lógica, a ideia é que a gente não tenha uma responsabilidade daquele fornecedor. Porque você, enquanto condutor, enquanto proprietário, acionou o seu veículo numa hipótese em que não devia acionar. Então, isso importa para o regime de responsabilidade que a gente está adotando. E a própria definição do regime de responsabilidade civil dos carros convencionais não passa longe de controvérsia no Brasil. A gente tem, eu sempre gosto de falar desses autores aqui, que dizem que a responsabilidade dos carros normais é objetiva pelos danos. Wilson Melo, Marcelo Marques Cabral, Wesley Lousada Bernardo, Carlos Roberto Gonçalves, Caio Mário da Silva Pereira. Esses autores entendem que a responsabilidade civil dos carros normais já é objetiva. Então, se a gente seguir essa lógica, para os carros autônomos não mudaria nada. Ou, eventualmente, poderia até mudar, porque eles tendem a tornar a atividade automobilística uma atividade menos perigosa. E aí o risco parece ser menor. A gente pode pensar num eventual retorno à responsabilidade subjetiva. É muito interessante a gente parar para pensar que Wilson Mello, na sua obra lá no início do século passado, ele nos falava o seguinte, ele falava, o carro é a máquina que mutila, a máquina que mata, a máquina que traz o pranto. E se a gente pensasse, e aí com isso ele atribuía a responsabilidade objetiva, mas se a gente pensasse hoje que as notícias vão mudar, que com os carros autônomos a promessa é justamente da redução do número de acidentes, e as manchetes dos jornais vão ser diferentes. As manchetes vão ser: carros autônomos eliminam, reduzem, minoram os acidentes causados por veículos. Será que a gente não vai ter uma volta ao regime subjetivo? Então, essa é mais uma questão tormentosa. A gente pode falar, às vezes, em teoria da guarda, existem autores que aludem à teoria da guarda, existem autores que aludem até à responsabilidade por danos causados por animais. Mas a gente sempre vê uma convergência caminhando ali para a responsabilidade objetiva. Só que nem sempre. Como eu disse, a gente tem que observar especificamente aquele caso. Se a gente está pensando se a pessoa acionou o carro autônomo, o sistema autônomo, num local que não deveria. Eventualmente a gente pode ter culpa em eligendo, culpa em vigilando. Porque o que é esse condutor responsivo na retaguarda? É um condutor que está pronto para assumir a direção quando instado pela máquina. Então, se o sistema autônomo diz, olha, eu preciso que você acione esse veículo agora. Você tem que assumir o veículo, você tem que estar responsivo. Você pode estar mexendo no seu celular, mas ele vai te avisar, olha, agora você precisa acionar a direção. E se você não aciona a direção manual, você teria uma culpa eventualmente em vigilando, porque você não estava vigiando como deveria o seu sistema. E aí você me perguntou, nem sempre a gente pode distinguir a existência de um defeito propriamente dito do algoritmo de uma hipótese de uma conduta imprevisível. E essa é realmente, acho que uma das questões centrais do debate em torno da responsabilidade civil na inteligência artificial. Uma questão super tormentosa. Porque a doutrina internacional debate muito isso. O Eduardo Magrani, no Brasil, analisa isso também. Seria o agir imprevisível da inteligência artificial um defeito? Ou seja, se ela age de maneira inesperada, a inteligência artificial, por conta dos atributos que a gente viu lá no início, e causa um dano,
Isso seria um defeito? E aqui existe uma divisão. O professor David Vladek, americano, formula uma solução na linha da teoria do fato do produto, por meio de uma presunção da existência de um defeito na inteligência artificial, que se comprova pela própria ocorrência do dano. Ou seja, para o professor Vladek, ele conclui que tanto a inteligência artificial era defeituosa que o dano ocorreu. Então a gente teria aqui uma presunção da ocorrência do defeito que se perfaz, que se concretiza na própria ocorrência do dano. Então você perguntou também, a presunção de causalidade, se a gente reinterpretaria o conceito de defeito do produto. Então, alguns doutrinadores defendem cada vez mais essa noção de presunção, as presunções de causalidade no nosso sistema de responsabilidade civil, baseando-se no princípio da solidariedade. Eu não discuti tanto a fundo isso no livro, não me pareceu o seu caso, mas aqui é importante a gente observar o giro conceitual em matéria de responsabilidade civil do ofensor para a vítima, como você bem lembrou. Daí porque alguns já falam hoje num direito de danos, não mais no direito de responsabilidade civil, mas no direito de danos. Especificamente sobre a presunção de causalidade, aqui entre nós no Brasil, o professor Eduardo Magrani afirma que seria problemático a gente presumir uma causalidade num cenário em que um grande número de pessoas vai atuar na programação daquela inteligência artificial. E como você bem lembrou, Rafaela, a gente tem um problema de auditar essa inteligência artificial. Quem que contribuiu para a programação? O que efetivamente fez aquela inteligência artificial mudar o seu curso? No caso dos carros autônomos, a gente tende a ter uma obrigação de que esses carros sejam dotados de verdadeiras caixas pretas, tal como a gente tem nos aviões. Porque essas caixas pretas, elas vão permitir que a gente entenda a dinâmica daquele acidente. Isso é extremamente importante para a gente determinar a responsabilidade civil em concreto, daqueles sujeitos ali envolvidos, para a gente saber se a pessoa acionou o sistema quando não deveria, quando que esse sistema, se esse sistema estava sendo utilizado de maneira correta. Tudo isso é importante e contribui. Só que a gente tem com isso uma outra questão, que é dados pessoais. O carro autônomo, ele capta muitos dados pessoais. Para o seu funcionamento, aquele carro autônomo depende de dados pessoais. Como que serão tratados, processados esses dados pessoais, coletados? Quem vai armazenar esses dados pessoais? Essas são questões muito novas. Existe uma expectativa de que esses carros autônomos cheguem já daqui a alguns anos com força, realmente no mercado de consumo. A gente já tem ao redor do mundo alguns exemplos esparsos, principalmente para prestação de serviços. Agora, na pandemia, a gente teve, por exemplo, o caso da Neolix, na China, que era um veículo de entregas que transportava comida, remédios, que ajuda, né, na questão do coronavírus, porque você evita o contato entre as pessoas. E esse veículo, ele guiado completamente autonomamente, ele ainda tinha uma peculiaridade. Ele conseguia higienizar as ruas conforme ele passava. Higienizar com relação ao vírus. Então, desinfetar as ruas. Então, essas são questões que a gente está vendo cada vez mais forte. No Brasil, há pouco tempo me perguntaram isso numa entrevista, se eu pensava que os carros autônomos estariam chegando no Brasil logo. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar numa infraestrutura, numa malha rodoviária que suporte esses tipos de veículos, que a gente tenha uma internet de qualidade para esses veículos. E aí, para a gente fechar essa parte aqui, você também falou da questão dos riscos do desenvolvimento. As excludentes de responsabilidade. Será que seriam aplicáveis essas excludentes de responsabilidade aos carros autônomos, aos danos causados pela inteligência artificial? Me parece, sei que a opinião do querido professor Marcelo Calisto, que é o grande especialista no assunto, falou disso semana passada, me parece que a excludente dos riscos de desenvolvimento não se aplicaria no Brasil, até por uma questão literal, como o professor Anderson Schreiber alega. A gente não tem essa excludente no CDC, como a gente tem, por exemplo, na Europa em algumas diretivas. Portugal incorporou no seu direito interno essa excludente. E existe também uma questão, se você não adota, você acaba inibindo o desenvolvimento tecnológico. Mas às vezes isso parece ser até uma falácia, de que você responsabilizar o fornecedor
por aqueles danos que vão ser causados e que ele não tem dimensão no momento que o produto é colocado em circulação pelo estado da ciência, porque a gente tem cada vez mais uma lógica de prevenção de danos, uma lógica de securitização. Os seguros acabam temperando isso, associados a mecanismos de precaução e de prevenção. E cabe aos fornecedores um dever de monitoramento constante após a colocação em circulação desse produto, até por conta do artigo 10 do CDC. A gente tem também o argumento de que existe um defeito, como essa questão que eu falei da presunção de um defeito. E se esse defeito existe, para alguns, isso afastaria por completo a hipótese de ser risco de desenvolvimento. Fábio Valença comenta aqui no chat que a gente precisa de uma regulamentação em inteligência artificial para ontem. Fábio, essa é uma questão muito delicada, porque em matéria de responsabilidade civil, eu não sei até que ponto a gente precisa de uma regulamentação específica. Eu acho sim que a gente precisa de parâmetros para desenvolvimento da inteligência artificial, parâmetros de checagem, parâmetros regulamentares no caso dos carros autônomos, mas nesse momento me parece que a nível de responsabilidade civil, o que a gente tem já dá conta. Então não sei se seria necessário a gente ter normas de responsabilidade civil nesse momento para lidar com a inteligência artificial. Esse é um grande debate também que está fervilhando por aí. Professor Felipe, eu queria deixar registrado que eu achei genial essa construção que você fez para aferir a responsabilidade civil na inteligência artificial a partir da análise da tipologia da inteligência artificial e o grau de autonomia. Achei muito bacana. Outra questão em relação... recentemente, em panorama internacional, a gente vê que teve a discussão da possibilidade de robôs cada vez mais autônomos, né, serem dotados de um estatuto jurídico próprio, como pessoas eletrônicas, que seria um meio caminho aí entre pessoas e coisas. Temos até aquele episódio que em 2017 a robô Sofia ganhou cidadania árabe, e daí teve muita discussão em torno disso. Tem a resolução do Parlamento Europeu de 2017, que fala de uma perspectiva a longo prazo da criação desse status legal especial, né, para robôs. Então, eu gostaria de saber qual que é a tua opinião a respeito do tema, se essa personalidade jurídica robótica, entre aspas, seria o melhor mecanismo para resolver o problema da responsabilidade civil nessa inteligência artificial cada vez mais autônoma. E até se você puder comentar, Felipe, a crítica do Hugo Pagallo, que você explica muito bem ali no seu livro, em relação a essa resolução do Parlamento Europeu de 2017, que eu achei muito didática a forma que ele critica a resolução por meio de uma comparação ali metafórica entre maçãs e laranjas. Eu achei muito bacana. Essa comparação dele é muito interessante. A gente primeiro precisa compreender que hoje a solidariedade é a diretriz geral para a responsabilidade civil na sociedade dos riscos. É como se a gente tivesse um nexo, eu coloquei isso no livro, é como se a gente tivesse um nexo de causalidade macroscópico, que a gente percebe que devem ser imputados à sociedade os riscos decorrentes da tecnologia que beneficia a própria sociedade. Então, essa configuração da repartição dos riscos, ela deve ser vista com cautela, porque a gente não pode pretender uma equalização cega, já que a gente sabe, e meramente formal, já que a gente sabe que diversos sujeitos se beneficiam e lucram mais intensamente que outros dos riscos que eles próprios criam. E aqui a gente acaba vendo a repetição de uma fórmula de bolo. Como o Wilson Mello já alegava lá antigamente, a gente acaba vendo uma repetição de uma fórmula de bolo no Brasil e no mundo. Que é o seguinte: incremento dos riscos, beleza. Responsabilidade civil, mais seguros obrigatórios, mais princípios de precaução e prevenção. E aí a gente observa que a lógica da responsabilidade civil subjetiva acaba, às vezes, sendo difícil de conjugar com a plena reparação integral da vítima, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, técnicas como machine learning, aprendizado de máquina, dificultam que a gente saiba como a máquina chegou àquele resultado danoso. E, além disso, inúmeros sujeitos podem ter contribuído para a programação daquela inteligência artificial. E aí é problemático e incerto a gente definir a contribuição individual para cada causação de dano. E aí que entra o que você me perguntou
da atribuição da personalidade jurídica eletrônica. Ela entra associada numa lógica de mecanismos alternativos e complementares. E a gente tem os mecanismos clássicos, que a própria resolução do Parlamento Europeu que você aludiu em 2017 fala disso. São os seguros obrigatórios e os fundos de garantia, fundos gerais ou individuais. E a gente chega na ideia da personalidade jurídica, que essa personalidade jurídica seria importante para a gente efetivamente garantir a indenização das vítimas. Você citou o caso da robô Sofia, em 2017 ganhou a cidadania árabe. Ainda mais impressionante é o caso da Nova Zelândia, em que se concedeu personalidade jurídica a um rio venerado pelo povo nativo maoris. É o terceiro rio mais longo do país, se chama Wanganui. É um rio que recebeu personalidade jurídica. Então, essa atribuição de personalidade jurídica não é uma coisa específica de robô, não. A gente já tem crescente no mundo essa atribuição de responsabilidade jurídica. E aí a resolução que você aludiu, ela fala dessa criação de personalidade jurídica robótica como uma eventual forma de garantir a responsabilização. E para isso eles têm em vista, nessa resolução, a imprevisibilidade da inteligência artificial, cada vez autônoma, poderia tornar as normas de responsabilidade civil objetiva insuficientes. E aí eles sugerem essa adoção de personalidade robótica como uma alternativa para certos tipos de robôs mais autônomos. A querida Micaela falou aqui do patrimônio de afetação. Essa é outra discussão. Se esse mecanismo seria associado a patrimônio de afetação, a personalidade jurídica viria associada a patrimônio de afetação. Essa é uma discussão latente. A professora Milena Donato Oliva e o querido amigo Renan Cortaz escreveram um artigo sobre isso agora, que vai sair na obra coordenada pelo professor Gustavo Tepedino, do professor Rodrigo da Guia, falando sobre exatamente esse ponto. Então, você falou do caso do Hugo Pagalo. Ele faz essa metáfora engraçada das maçãs e das laranjas. Ele critica essa resolução do parlamento dizendo que a gente tem que parar de confundir coisas diferentes. Então, uma coisa são as maçãs da responsabilidade civil. Outra coisa diferente são as laranjas da personalidade jurídica. E aí, então, a nossa atenção tinha que ser direcionada para 3 tipos diferentes de raciocínio. Em primeiro lugar, se os robôs devem ser responsabilizados, então nós temos personalidade jurídica. 2, se robôs devem ser responsabilizados, então devemos ter personalidade jurídica. E 3, se robôs não devem ser eles próprios responsabilizados, então não devemos ter responsabilidade jurídica. Ele lança essas provocações. Então a questão central para ele não deveria ser a gente saber se a responsabilidade de robôs depende da personalidade jurídica e vice-versa. Mas a gente deveria investigar por que os ordenamentos atribuem personalidade jurídica a um robô e se um robô atinge esses requisitos. Quais são os requisitos para a gente atribuir personalidade jurídica? O robô tem? A inteligência artificial tem esses requisitos? Não tem? Então a gente não vai atribuir. Essa também é uma conclusão muito parecida da professora Mafalda Miranda Barbosa, querida amiga de Portugal. Então, nós temos essas grandes críticas, como por exemplo do Günther Teubner, grande estudioso alemão. Ele diz que todo esse debate acerca da personalidade jurídica robótica estaria errado. Não se trataria da gente saber se os robôs são meros instrumentos ou se são entidades legais de pleno direito. A gente deveria centralizar essa análise numa abordagem que se baseia na sua função. Análise funcional do Instituto. O status legal desses robôs deve estar sintonizado com o papel que eles desempenham nas suas interações entre homem e máquina. Sempre uma perspectiva funcional. Então, ele diz que essas demandas por personalidade jurídica robótica acabam ignorando a realidade atual, segundo a qual, na verdade, as máquinas não agem no seu próprio interesse. Elas sempre atuam no interesse de seres humanos e organizações, especialmente sociedades empresárias. O professor Jack Balkin traz esse alerta que é fundamental para o nosso estudo. As nossas interações com a inteligência artificial, no fundo, não são com a inteligência artificial, não são com o robô. São com quem coloca esse robô em circulação. Essa é a nossa grande relação. Não é com o robô, não é com a máquina. Por mais que às vezes a máquina tenha esse atributo da materialidade, de estar ali fisicamente, a gente não está se relacionando com a máquina. A gente está se relacionando com quem colocou a máquina
em circulação. E aí eu respondo a sua pergunta. Será que a gente precisa ter uma responsabilidade, uma personalidade jurídica robótica para responder à questão da inteligência, da responsabilidade civil da inteligência artificial? Eu respondo pela funcionalização dos institutos, bem na linha da nossa Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ. Será que ela promove algum bem jurídico? Será que essa criação da personalidade jurídica promove algum bem jurídico? Eventualmente, a gente pode alegar. A gente aumenta a indenização das vítimas. É o que se alega lá fora. Mas será que esse é o meio mais simples? Pensando no Brasil, será que esse é o meio mais prático? Será que é necessário? E aí eu utilizo um argumento pragmático para refutar, pelo menos por enquanto, a atribuição de personalidade jurídica robótica. Nesse momento eu refuto por uma questão pragmática. Me parece que não seria o caso. Eu acho que o nosso sistema já foi bastante mexido, bastante fraturado pelo EPD, que acabou alterando todo o nosso sistema de capacidades. A gente já tem um sistema que hoje as pessoas ainda tentam compreender como esse sistema está funcionando. A gente tem que parar, e aqui, sendo bem incisivo, com um certo fetichismo de achar que só porque determinada situação acontece na Europa ou porque determinada teoria vige bem na Europa, a gente deveria aplicar aqui. Porque os sistemas jurídicos são diferentes. A gente tem um CDC muito forte, a gente tem uma cláusula geral de responsabilidade civil pelo risco, a gente tem um arcabouço legislativo que a gente tem que analisar em concreto. Será que no nosso sistema a gente precisa disso? Lá fora talvez precisem, mas será que nós aqui no Brasil precisamos? Então, nesse primeiro momento, e eu não concluo isso, eu não fecho a porta no livro, mas eu digo que nesse primeiro momento não parece ser o caminho. A personalidade jurídica robótica não parece ser a chave para a gente garantir a plena reparabilidade, a indenização integral, a reparação integral das vítimas dos danos causados pela inteligência artificial. Muito bom, professor Felipe. Brilhantes aí as suas considerações. Eu estou vendo que a nossa live está passando muito rápido. Ficaria mais, nossa, aqui 1, 2 horas com você conversando sobre esse tema. Mas para a gente concluir a live e conseguir ainda fazer o sorteio do seu livro, na verdade eu vou te dar uma missão aí, um desafio, que é responder em 5 minutos o seguinte: eu queria conversar um pouquinho sobre os reflexos jurídicos na situação dos algoritmos de inteligência artificial para aplicar técnicas de mineração de dados, perfilização no tratamento desses dados, porque você expõe ali no seu livro sobre problemas que podem surgir aí nesse contexto, e você destaca a opacidade decisória, a falta de explicação quanto aos critérios ali que estão sendo utilizados. Então, assim, o que eu gostaria de que você nos explicasse assim rapidamente, por isso o desafio, né, em 5 minutos, porque eu acho muito legal aquela proposta de um sistema dual da responsabilidade civil para tratar dessas questões. Então, se puder dar um panorama geral disso para o pessoal que está assistindo. Estou me sentindo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Isso. A gente tem que lembrar que está falando de algoritmos enviesados e preconceituosos. Mineração de dados e perfilização para o tratamento desses dados pessoais. A gente acaba utilizando técnicas de inteligência artificial para aumentar e agrupar o processamento desses dados. A gente fala em Big Data, que é essa grande capacidade de armazenamento, tratamento de dados, e a gente também tem o Big Analytics, que seria a forma de a gente analisar esses dados. E o Big Analytics ele é viabilizado pela inteligência artificial. É a inteligência artificial que permite essa análise e esse processamento mais intenso desses dados que são armazenados na forma do Big Data. E o grande problema que a gente tem será que eles carregam esses dados, os vieses cognitivos dos seus programadores ou dos dados que foram coletados? Ou será que eles são neutros? Por que se tem utilizado algoritmos para decidir as principais oportunidades da vida e sociedade? Porque se supõe que esses algoritmos sejam mais neutros que os seres humanos, sejam menos suscetíveis a vieses cognitivos, a preconceitos. Só que o que a gente tem visto é que, na verdade, esses algoritmos acabam herdando o preconceito. E aí tem diversas explicações por que eles herdam esse preconceito. E a gente chega numa questão pragmática. O que a gente faz? A gente tem vários caminhos. A gente tem a transparência, então a gente aumenta a transparência sobre o processamento desses dados. A gente tem a chamada afirmação
ação afirmativa algorítmica, que seria a gente embutir na programação desses dados variáveis que vão levar a resultados menos discriminatórios, que vão promover uma ação afirmativa. Como a gente pensa em ação afirmativa, por exemplo, cota, seria a mesma coisa, porque esses algoritmos acabam sempre vitimizando as minorias que já são vitimizadas na sociedade. Então a gente tem danos mais intensos causados a grupos vulneráveis, em questões raciais, em questões de gênero. Então a gente tem diversos mecanismos. E aqui a gente entra na LGPD. Artigo 20 da LGPD, a gente fala dos direitos de explicação, os direitos de revisão por pessoa humana, que a gente não tem na nossa LGPD, foi retirado, suprimido. Verificação de aspectos discriminatórios no tratamento de dados pessoais, que a nossa a NPD vai ficar encarregada disso. A gente tem um grande conflito, autores como Frank Pasquale defendendo transparência, Anupam Chandra defendendo ação afirmativa algorítmica. E aí, se nada der certo, a gente tem a responsabilidade civil. E aí que você falou, eu faço uma proposta para um sistema dual. Internamente, na relação interna, isso assim, resumindo, simplificando muito, porque isso são mais de 200 páginas, mas resumindo muito, internamente a gente teria uma responsabilidade civil subjetiva, baseada na culpinha ligendo e vigilando, dever de diligência, dever de testagem, dever de você fazer sandboxes, que são testagens em ambientes controlados daqueles algoritmos. E aí, externamente, a gente acabaria aplicando a responsabilidade civil na mesma lógica dos carros autônomos, pelo fato do produto ou serviço. Em princípio, seria isso, o fato do produto ou do serviço. Se não for relação de consumo, a gente já... Isso se for relação de consumo. Se não for, eventualmente, a gente pode até falar, num princípio, em uma responsabilidade subjetiva. Então, para a gente fechar aqui, já vi que o tempo está estourando, a gente não pode esquecer nunca que a inteligência artificial ela sempre esconde, ela nunca pode esconder o verdadeiro autor do dano, que é quem está por trás da inteligência artificial. Então, em meio a muitas incertezas, uma premissa parece ser inafastável, que diante dessa crescente autonomia da inteligência artificial, que provoca um incremento substancial nos riscos na sociedade tecnológica, a solução parece estar cada vez mais em mecanismos que fortaleçam a solidariedade, a fim de que os riscos do desenvolvimento tecnológico possam ser absorvidos pela sociedade, ainda que repartidos segundo critérios de igualdade material, ou seja, que dependam da concreta contribuição de cada sujeito para o incremento daquele risco específico. Só assim será possível a gente garantir que o sistema de responsabilidade civil concretize a mudança de paradigma que a gente iniciou há alguns anos, centrada no dano e na vítima, buscando a sua reparação integral de forma a viabilizar a tutela da sua dignidade. Professor Felipe, os seus 50 anos em 5 foram perfeitos, brilhantes. Muito bom. Pessoal, eu gostaria de fazer o sorteio agora do livro do professor Felipe, Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil. Felipe, eu gostaria, se você puder falar um número de 1 a 38, que daí eu vou escolher ali das pessoas que estão nos assistindo. Número 13. 13. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doutora Priscila Aguilar, que ganhou o livro. Parabéns! Ganhou esse exemplar. Aí eu peço, Priscila, para fazer a gentileza de passar o seu nome completo, o endereço, depois por direct aqui para a gente, que daí nós providenciamos o envio do livro. E, professor Felipe, a nossa live, infelizmente, está chegando ao fim. E eu quero, assim, te agradecer imensamente pela sua presença, deixar registrado aqui que eu sou fã do seu trabalho acadêmico, já li vários artigos que você escreve, adorei o seu livro. Foi uma live muito interessante, com muito aprendizado para mim, e eu tenho certeza que para todos aqui que estão nos assistindo. Então, realmente, muito obrigada. Rafaela, imagina, eu que te agradeço pela gentileza, pela oportunidade da gente estar aqui expondo e debatendo esse tema que é tão inquietante. Como você viu, a gente podia ter feito umas 5 lives e a gente não ia esgotar o tema, porque é realmente um tema muito complexo e a gente tem muitas variáveis ainda para compreender, mas é assim que a gente vai construindo e pavimentando uma doutrina sólida no Brasil. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva, espero que fique. Vai. Que a gente
divulgando cada vez mais, debatendo a doutrina, discutindo e aperfeiçoando, sem ter a presunção de ter respostas definitivas. A gente tem que fazer isso, debater, dialogar, construir. Esse é o papel do IBERC, esse é o papel da nossa doutrina, é a gente construir efetivamente um conhecimento compartilhado, sólido, e que, como a gente viu na inteligência artificial, também seja solidário e promova a igualdade entre as pessoas. Legal. E pessoal, para quem queria deixar uns avisos finais para aqueles que estão nos assistindo e não acompanharam a live desde o início, eu queria dizer que essa foi a 22ª edição de IBERC Lives. O vídeo que algumas pessoas estavam perguntando aí vai ficar disponível por 24 horas no nosso IGTV para vocês assistirem depois de novo, e posteriormente nós disponibilizaremos no nosso canal do YouTube. Então, esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Eu e o professor Vitor Almeida sempre nos revezamos aí na mediação dessas lives. Inclusive, aproveito para divulgar o tema da nossa próxima live, na quarta-feira da semana que vem, também às 9 horas, que o nosso associado Adriano Godinho apresentará o tema Direito, Tecnologia e Responsabilidade Civil, as fronteiras do transhumanismo. Muito interessante, com a condução do professor Vitor Almeida. Eu também quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Instagram do professor Felipe, que sigam o IBERC aqui no Instagram, que é @iberc.brasil, porque nós estamos sempre divulgando muitas coisas interessantes, as lives, outros projetos bacanas do Instituto, como congressos, obras coletivas, os webinários que são transmitidos pelo YouTube, inclusive teremos um hoje às 18h30. Então sigam @iberc.brasil, que vocês ficam aí informados de tudo isso. Então, obrigada novamente pela sua presença, professor Felipe. Agradeço a presença de diversos membros do IBERC e os nossos associados que também acompanharam a live. E desejo um ótimo dia para todos. Um grande abraço, professor Felipe. Tchau, tchau.